Leia a Bíblia em um ano. Dia 29, capítulos 35 a 37. A lei do Shabá, sábado. Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e anunciou-lhes: Eis o que Yahvé vos mandou fazer. Durante 6 dias será feito todo o trabalho, mas no 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia do Shabá, sábado, não acendereis fogo em nenhuma das vossas casas. Ofertas para o tabernáculo. E Moisés continuou a transmitir para toda a comunidade dos filhos de Israel o que ouvira do Senhor. Eis que Yahvé ordenou: Fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta ouro, prata e bronze, fios azul celeste, púrpura escarlate, carmesins, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o bálsamo de unção e incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que foram habilidosos entre vós, vêm executar tudo quanto Yahvé ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, seus ganchos, suas armações, em tábuas de madeira de acácia, suas vergas, suas colunas e bases. A arca com suas varas para transporte, o propiciatório, a tampa e o véu que o protege. A mesa também com seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da presença. O candelabro da iluminação com seus acessórios, suas lâmpadas e o azeite para iluminação. O altar do incenso com seus varais, o óleo da unção, um incenso especial aromático, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com sua grelha de bronze, suas varas para transporte e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e a sua base, as cortinas externas do átrio, que é o pátio, com suas colunas e bases, e a cortina da entrada, as estacas do tabernáculo e do átrio, com suas cordas, as vestimentas litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de teus filhos, para oficiarem como sacerdotes. A prontidão do povo em contribuir. Então toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés. E todos que estavam dispostos, cujo coração generosamente os motivou a doar, trouxeram uma oferta ao Senhor, para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, bem como para as vestimentas sagradas. Todas as pessoas que se dispuseram, tanto homens quanto mulheres, trouxeram joias de ouro e todos os tipos de broches, brincos, anéis, braceletes e ornamentos variados, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente dedicada perante Yahvé. Todos os que possuíam fios para tecido de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couros finos ou oriundos do mar, os traziam. Todos aqueles que traziam suas contribuições de prata e de bronze, assim procediam como entregando uma oferta de adoração ao Senhor. E toda pessoa que tinha posse de madeira de acácia para qualquer uma das partes da grande obra, da mesma forma efetuou sua doação. As mulheres talentosas e artesãs traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: tecidos de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim e linho fino.
Todas as mulheres que se dispusiam e que tinham habilidades teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e muitas outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Doaram também raras especiarias de azeite puro de oliva para iluminação, para o preparo de bálsamo da unção e para o incenso especial aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária e generosa a Yahvé, a saber, todo homem e toda mulher cujo coração os movia a doar uma oferta para a obra que Yahvé, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse. Os construtores do tabernáculo. Anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: Vede, Yahvé escolheu e convocou Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística, para projetar, desenhar e executar trabalhos de ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar as pedras preciosas e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria, para realizar todo tipo de obra como artesãos. Projetistas, bordadores de linho fino, com fios de lanço celeste, roxos, vermelhos, e como tecelões, hábeis em toda espécie de trabalhos, exímios desenhistas de projetos. Capítulo 36. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens de coração sábio, a quem Yahvé concedeu extraordinário talento e habilidade para fazerem toda a obra da construção do santuário, realizaram todo o trabalho precisamente, de acordo com o que o Senhor ordenou. A entrega da oferta de adoração. Moisés convocou, pois, a Bezalel e Aholiabe, e todos os homens capazes, a quem o Senhor abençoara com sabedoria, a todos cujo coração os impelia a cooperar com entusiasmo na realização da obra. Assim, na presença de Moisés, eles receberam todas as ofertas que o povo israelita havia trazido para a construção do santuário. E as pessoas costumavam trazer suas doações voluntariamente, manhã após manhã. Por este motivo, todos os artesãos talentosos que trabalhavam no santuário tiveram de interromper os seus afazeres e solicitar a Moisés: Vede, o povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra que Yahvé ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e sua orientação foi pronunciada em todo o acampamento, dizendo: Nenhum homem ou mulher deverá trazer mais objeto algum para oferecer na construção do santuário. E dessa maneira, o povo foi impedido de trazer mais contribuições, porquanto o que já haviam recebido era mais do que o suficiente para realizar toda a obra e sobejava. A construção da tenda de Deus. Os artistas mais talentosos e habilidosos dentre todos os que trabalhavam na obra, levantavam o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, com figuras de querubins bordados sobre eles. O comprimento de cada cortina era de 12 metros e 70 centímetros e 1 metro e 80 centímetros de largura. Uma única medida para todas as cortinas internas. 5 cortinas eram ligadas uma à outra e as outras 5 eram também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de lã azul celeste ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto.
50 laçadas fizeram numa cortina, e 50 na outra cortina, na extremidade do segundo conjunto. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Depois fizeram 50 ganchos, como colchetes, de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser em todo uniforme. Fizeram também um total de 11 cortinas internas, de pelos de cabra, para servirem de cobertura para a tenda de Deus, o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham as mesmas medidas, 13,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Juntaram à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas em torno da borda da última cortina interior do outro conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze, para prender as duas peças uma à outra, a fim de formarem uma só cobertura. E confeccionaram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima dessa colocaram outra cobertura feita de peles finas. As tábuas em forma de esquadrias. Fizeram ainda para o tabernáculo armações com tábuas de madeira de acácia, a fim de colocá-las em posição vertical. Cada armação tinha 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Assim, todas as armações do tabernáculo foram feitas com tábuas de madeira de acácia. Produziram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem assentadas debaixo delas, 2 bases para cada armação da tábua, uma debaixo de cada encaixe. Fizeram para o segundo lado do tabernáculo, para o norte, 20 tábuas de 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o fundo do tabernáculo, para o oeste, fizeram 6 tábuas. Prepararam também 2 armações de tábua para os cantos do fundo do tabernáculo. Eram geminadas desde a parte inferior até a parte mais elevada, fixadas numa só argola, ambas confeccionadas no mesmo modo. Havia, portanto, 8 armações de tábua com as suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do segundo lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do fundo do tabernáculo, ao lado do mar. Prepararam um travessão central, de uma extremidade à outra, passando pelo meio das tábuas. Revestiram de ouro todas as armações de tábua, e de ouro fizeram suas argolas, para sustentar os travessões, os quais igualmente foram revestidos de ouro. Confeccionaram o véu de linho fino trançado e de fio de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. Fizeram no bordado com figuras de querubim. Fizeram para o véu 4 colunas de acácia e as revestiram de ouro. Seus ganchos eram de ouro e fundiam com suas bases de prata. Para a entrada da tenda confeccionaram uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. Também obras de arte de bordador, com suas 5 colunas e respectivos ganchos. Revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze suas 5 bases. A Arca da Aliança. Capítulo 37. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro, que fixou sobre os 4 pés da arca, 2 argolas de um lado e 2 do outro.
Depois aparelhou varas de madeira de acácia e as revestiu de ouro, e colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser transportada. Fez também a tampa da arca, o propiciatório, também de ouro puro, 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Confeccionou também 2 querubins de ouro puro, de ouro batido os fez, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e outro na outra extremidade. Ele os fez formando um só conjunto com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam na frente um para o outro, com o rosto voltado em direção ao propiciatório. A mesa dos pães e seus utensílios. Fez também a mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para esta borda. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro e colocou-as nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas foram fixadas próximos da borda, a fim de sustentar as varas utilizadas no transporte da mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro para carregar a mesa. Fez também acessórios que deviam estar sobre a mesa, seus pratos, seus recipientes para incenso, as tigelas e as bacias onde se derramavam as ofertas de bebidas, que são as libações, todos de ouro puro. O candelabro de ouro. De ouro puro fez o candelabro, de ouro batido o confeccionou. Seu pedestal, sua haste, seus cálices, suas figuras de botões e flores formavam uma só peça de arte com ele. 6 braços saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoas, em um braço, um botão e uma flor, e 3 cálices em forma de flor de amêndoa, no outro braço, com o botão e a flor. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia a figura de 4 cálices em forma de flor de amêndoas, com seus botões e flores. Um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro, outro debaixo dos outros 2 debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. Desta forma, para os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça de arte com ele. Um único bloco de ouro batido. Fez também suas lâmpadas em número de 7. Seus cortadores de pavio e seus apagadores eram de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus enfeites e todas as demais peças que os acompanhavam. O altar do incenso e o óleo da unção. Fez também o altar dos perfumes, de madeira de acácia em formato quadrado, e medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas, em forma de chifre, formavam com ele uma só peça de arte. De ouro puro o revestiu, a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Debaixo dessa moldura, lhe fez 2 argolas de ouro em cada um dos lados, em ambos os lados, para sustentar as varas que eram usadas para carregá-lo. Utilizou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Preparou o óleo sagrado para as unções e um incenso especial e aromático, obra de perfumista.